Então, pessoal, o que acontece? Nós vamos estar estudando aí cinemática. O que é cinemática? Cinemática é a parte da física que estuda o movimento. Você vira e fala, professor, mas é a mesma definição de mecânica, porque mecânica é o ramo da física, a parte da física que estuda o movimento. Sim, a cinemática é uma das partes da mecânica, por isso que ele começa te falando. Cinemática é a parte da física que estuda o movimento. Aí tem vírgula, sem estudar as suas causas. Aqui não me interessa os porquês. Não me interessa porque o corpo está em movimento. O que me interessa é estudar apenas o corpo em movimento. Então, eu trouxe aqui para vocês 4 definições. Dessas 4 definições, nós temos algumas coisas aqui em comum. Como, por exemplo, quando nós vamos ler aí a primeira delas. Quando ele fala, deixa eu só determinar aqui. Então, quando ele vira e fala para nós assim, ó, essa primeira definição. Gente, uma dica para vocês. Os exercícios de física tem muitas aquelas questões que vem lá, dê um enunciado e fala, determine. Ele tem letra A, B, C. Toda vez que você for ler o enunciado, você começa a determine e lê a letra A. Determine, lê a letra B, igual aqui, ó. É melhor você ler cinemática. Aí você vem, é a parte da mecânica que estuda os movimentos. Só que tem um detalhe. Aí vem, ó, sem considerar as causas. Vamos para a segunda definição. Então, você vem aqui, ó, cinemática é a parte da física que estuda o movimento. Só que tem um detalhe. Aí ele vem, ó, sem preocupar-se com as causas que deram origem ou interferem no movimento. Tá vendo? Se você for pensar, essa primeira aqui seria um resumo dessa segunda. Vamos novamente. Cinemática é a parte da mecânica que estuda os movimentos dos corpos ou partículas. Aí vem, ó, sem se levar em conta o que os causou. Então não me interessa o porquê. Aí o último, que é uma mais completa, fala, né? A cinemática é a parte da mecânica que descreve os movimentos. De quem? Dos corpos. Só que aqui eu não falo sem levar em consideração, sem estudar. Ele fala, ó, você só vai estudar a posição de um corpo, a sua velocidade e a sua aceleração. Não me interessa o porquê, só me interessa essa parte. Se nós analisarmos aqui, ó, cinemática, se nós pegarmos o nome, ó, essa palavra que eu destaquei aqui, ó, ela é o quê? Cinema. O que significa cinema? Você fala, isso é o lugar onde eu vou assistir filme. Sim. Só que cinema significa movimento. Antigamente, quando você olha aqui, eu coloquei até uma imagem para vocês aqui embaixo, sendo gravado. Aqui uma imagem do cinema antigo, como era o projetor. Hoje em dia eles utilizam um data show. Aqui, ó, era uma fita onde eles iam pregando os filmes. Filmes é lá da máquina analógica, acho que vocês nem tiveram. As outras turmas, eu contei um pouco da história do cinema, como surgiu, mas como a gente está com o tempo reduzido, uma outra hora eu conto para vocês. Então, o que acontece? Isso aqui é filme, é foto, a foto está parada. Então, eu pego algo que está parado e gero um movimento nele. Então, daí o nome cinema significa movimento. Aí a luz pega e projeta isso em uma tela. Então, a palavra cinema significa movimento. Então, vamos lá. Se eu estou estudando cinemática, cinemática é a parte da física, estuda o movimento, a mecânica estuda o movimento, eu tenho que saber o que é movimento. Mas para eu saber o que é movimento, eu tenho que pensar qual é o contrário de movimento. O contrário de movimento é parado. É igual, qual que é o contrário do positivo? Negativo. Qual que é o contrário do branco? Preto. Qual que é o contrário do gordo? Magro. Qual que é o contrário do alto? Baixo. Qual que é o contrário do movimento? Parado. Só que tem um porém. A física, ela tem uma linguagem própria. Da mesma forma que cada ramo tem a sua linguagem. Você vai, como assim, professor? Então, ou o corpo está em movimento, ou ele está, você vai falar parado, mas a física não utiliza a palavra parado, ela utiliza repouso. Ou o corpo está em movimento, ou o corpo está em repouso. Só que, na linguagem nossa, do dia a dia, repouso é dormir. Ah, o seu corpo está dormindo? Não, o corpo está parado. No caso, para a física, repouso é sinônimo de parado. Ah, professor, então só vai vir repouso? Não. Hoje em dia eles foram modernizando essa linguagem. Pode vir parado, mas você tem que saber que repouso aqui não é dormindo.
Não é igual, por exemplo, eu viro para vocês e falo assim, nossa, eu estou doido para pegar uma bicha. Vocês vão virar e falar assim, professor, não sei não, querem pegar uma bicha? Por quê? Para nós aqui no Brasil, bicha tem um significado. Mas se eu for para Portugal, bicha significa outra coisa. Bicha é fila. Então eu estou doido para pegar a fila para tomar uma vacina. Então, isso aí seria um exemplo para vocês, né? Para você ver, a mesma palavra no Brasil tem um significado, é o mesmo idioma. Em Portugal, que também fala português, ele tem outro significado. Não é à toa que quase tudo que você vai preencher na internet, tem um cadastro, você pergunta. Quando ele pergunta o idioma, você tem lá português, aí tem português Brasil, ou português brasileiro. Por quê? Porque as palavras, por exemplo, lá em Portugal, eles não falam banheiro, eles falam vestiário. Vestiário aqui para nós até é um banheiro, mas vestiário não, você vai trocar de roupa para uma prática esportiva. Então eu estou te dando esse exemplo para mostrar que a física trabalha com muitas palavras que no nosso dia a dia tem um significado, na física tem outra. Então a palavra repouso para a física significa parado. Então se você ouvir a palavra repouso é parado. Então qual que é a diferença de eu falar que eu estou em movimento ou em repouso? O que é movimento? Movimento é quando eu mudo de posição com o passar do tempo. Então, vamos supor que nós estivéssemos lá no presencial. Foi mal, mas nós estivéssemos lá no presencial. Eu ia pegar o celular, colocar no cronômetro e ia para um canto da sala. Lá nesse canto da sala, eu ia soltar o cronômetro e ia para o outro canto da sala. Quando eu chegasse no outro canto da sala, eu ia parar o cronômetro. Ia perguntar para vocês, eu estou em repouso ou em movimento? Aí vocês iam falar, uai, professor, você está em movimento. Eu ia te perguntar, por quê? Uai, professor, porque você mudou de posição com o passar do tempo. Então, eu estava numa posição, num canto da sala, e com o passar do tempo, eu passei para o outro canto da sala, eu estava em outra posição. É o que está escrito aqui, ó. Movimento é quando a posição entre o corpo e o referencial varia com o tempo. A palavra variar significa mudar. É uma mudança. Então, eu poderia falar, movimento é quando a posição entre o corpo e o referencial muda com o passar do tempo. E surgiu a palavra aqui, referencial. O que significa referencial? Referencial é uma referência. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês têm, acho que, 19 ou 22 professores, se não me falha a memória. Então, por exemplo, eles viram para vocês e falam assim, ó, vocês vão poder escolher 2 professores como referência. Vocês vão escolher 2 professores que vocês mais gostam. Vocês podem ficar despreocupados que eu não estou nesse meio dos 2. Geralmente, os alunos escolhem a Ana Paula, de matemática, o Dalvair, de biologia, a Cássia Helena, acho que ela dá estudo orientado, mas antes ela dava era espanhol. Geralmente, são aqueles professores que estão mais próximos, são mais carismáticos com vocês. Eu sou mais sisudo, sou mais na minha, então... Mas a minha preocupação, igual eu sempre falo para vocês, minha preocupação é ir dar aula. Essa é a minha preocupação. Mas tem professor que ele consegue extrapolar isso e vira uma referência realmente para vocês. Se algum dia vocês falam, se algum dia eu for professor, eu quero ser igual a Ana Paula, de matemática. Eu acho o máximo isso. Então, o que acontece? Referencial é aquilo que eu adoto como uma referência, para eu comparar com os outros. Então, vocês vão me comparar com a Ana Paula. É lógico que fora do... Ela é bonita, ela é tudo, e eu o oposto, né? A gente poderia, quando falar do oposto aqui, poderia ser os dois, mas o que acontece? Referencial é aquilo que você adota como referência. A partir de agora, toda vez que alguém te fizer uma pergunta, tal coisa está em repouso ou em movimento? Eu te fiz uma pergunta. Você vai me responder com outra pergunta. Uai, professor, qual é o referencial? Sempre que te perguntar se algo está em repouso ou em movimento, você tem que perguntar o referencial. Aí eu viro para você analisando aqui essa figura. Eu viro e falo, esses 2 passageiros estão em repouso ou em movimento? Você vai ter que virar para mim e perguntar qual o referencial. Agora eu vou mudar a pergunta, já vou te dar o referencial. Eu viro e falo, esses passageiros, em relação ao motorista, está em repouso ou em movimento? Agora eu dei o referencial, que é o motorista. Aí eu posso fazer outra pergunta. Esses passageiros, em relação a essa pessoa sentado no cupim, está em repouso ou em movimento? Está vendo que eu passei a te dar um referencial? O primeiro referencial era o motorista, agora o segundo referencial é o cara sentado no cupim. Mas agora nós vamos para a definição de repouso. O que é repouso? É quando a posição entre o corpo e o referencial não varia, não muda no decorrer do tempo. Eu estou lá no canto da sala, soltei o cronômetro, parei o cronômetro, mas eu continuo no mesmo canto da sala. Então, significa que eu estou em repouso.
Mas vamos voltar aqui. Vou fazer a pergunta. Os dois passageiros, em relação ao motorista, está em repouso ou em movimento? A resposta é, eles estão em repouso. Você, professor, mas como assim? Eu estou vendo aqui, ó, esses risquinhos na figura aqui, ó, simboliza que o ônibus está em movimento. Beleza, realmente o ônibus está em movimento. Só que para eu determinar se algo está em repouso ou em movimento, eu tenho que analisar o referencial. O meu referencial é o motorista. Com o passar, eu solto o cronômetro agora. Passa 3 segundos, eu paro o cronômetro. Mudou a posição dos passageiros em relação ao motorista? Não. Então, esses passageiros, em relação a qualquer coisa dentro do ônibus, eles estão em repouso. Por quê? Porque a posição deles não muda com o passar do tempo. Agora, os passageiros, em relação a esse cara fora do ônibus, está em repouso ou em movimento? Aí eles estão em movimento. Por quê? Se eu for analisar, o ônibus está se aproximando dele com o passar do tempo. Então, a que conclusão eu chego? Que a noção de repouso e movimento é algo relativo. O que é algo relativo? Que depende. É relativo. Então, igual nós vamos estudar lá, a teoria da relatividade. A palavra teoria da relatividade vem de relativo. Então, depende ou não. Ah, você gosta de alguma coisa? Depende. Igual você vira para mim e pergunta, você gosta de lasanha? Eu vou virar para você e falar assim, prefiro pizza. O que eu quero dizer? É relativa a lasanha para mim. Se tiver, eu como. Mas se eu puder escolher, eu não escolho ela. É relativo o meu gosto em relação à lasanha. Então, o que acontece? Então, a noção de repouso ou movimento depende do referencial. Então, aqui no movimento embaixo, note que os passageiros no interior do ônibus estão em movimento. Mas em movimento em relação a quem? Em relação ao observador fixo na Terra, que é o cara. Por quê? Sua posição muda com o decorrer do tempo. Agora, o repouso, o que fala? Note que os passageiros no interior do ônibus estão, né? Porque são dois, né? Só uma falou, está em repouso. Mas em relação a quem? Em relação ao ônibus e ao motorista. Então, qualquer coisa que eu pegar. Por quê? A posição em relação a eles é sempre a mesma. Agora, vamos fixar nosso pensamento nesse cara aqui. Eu te pergunto, esse cara, ele está em repouso ou em movimento? Professor, depende do referencial. Em relação à grama? Em relação à grama, ele está em repouso. A posição dele não muda com o passar do tempo. E se eu pegar um observador lá na Lua, esse cara está em repouso ou em movimento? Ele já está em movimento. Por quê? Porque ele está na Terra, e a Terra tem um movimento de rotação e tem um movimento de translação. Por isso que a gente fala, a noção de repouso ou em movimento é relativo. Eu tenho que analisar o referencial. Então, ó, tem aqui agora, repouso ou movimento? Eu coloquei uma pergunta. Aí eu falo, o corpo que tomamos como referência para dizer se outro está em repouso ou em movimento, chamamos de referencial. Aí, ó, a pergunta que eu vou te fazer, esse ciclista está em repouso ou em movimento? Esse ciclista está em repouso ou em movimento? Então, para eu determinar se ele está em repouso ou movimento, eu tenho que fazer a pergunta. Depende do referencial. Vou fazer a pergunta novamente. O ciclista, em relação à bicicleta, está em repouso ou em movimento? Aí você analisa. A posição dele em relação à bicicleta muda com o passar do tempo? Não. Então, em relação à bicicleta, ele está em repouso. Esse ciclista, em relação ao asfalto, está em repouso ou em movimento? Ele está em movimento. Por quê? Com o passar do tempo, a posição dele muda em relação ao asfalto. Então, a noção de movimento ou repouso, nós falamos que é algo relativo. Como assim algo relativo? Depende do referencial. E lá, quando nós formos estudar a teoria da relatividade, nós vamos começar falando sobre um tal de referencial inercial. Então, aí nós vamos deixar só que esse conteúdo, como eu disse para vocês, eu vou trabalhar aí com vocês em forma de vídeo. Quando a gente já tiver uma bagagem, eu finalizar a cinemática, aí eu vou te explicar essa parte da teoria da relatividade, ok? Professor,